aconteceu aquilo que eu temia. Está chovendo lá fora. Eu tava com a chave na porta, saindo, quando começou uma ventania muito forte, começou a pingar. Eu falei assim, ainda cheguei a vir pra casa pra pegar um guarda-chuva, mas depois eu falei assim, não vou nada, essa chuva não tá com cara boa. Agora tá a parte tranquila da chuva, mas na hora chegou até a arrancar a porta da minha varanda da frente. Ela tava meio solta também, claro, não tava muito segura, mas tipo, o vento arrancou. E aí ainda tive que consertar. Depois tive que ficar lá acalmando Pandora e Biadia, porque na hora tava trovejando muito e com muito relâmpago, e eles ficam assustados. Aí eu fiquei com eles até agora há pouco. Aí agora que eu vim aqui pro quarto pra eu arrumar umas coisas pra ver se eu tomar coragem de tomar banho. Tomara que não acabe a luz, porque eu tinha que lavar o cabelo hoje. Enfim, consegui sim tomar meu banho e lavar o meu cabelo. Aqui onde eu moro tem um problema bem grave, que às vezes qualquer ventinho, qualquer suspiro, um ratinho que você faz, acaba a luz. Começou a chover, geralmente acaba a luz aqui. Aí o meu receio era tomar o banho e a luz acabar no meio do banho. E eu fiz uma hidratação no cabelo com ovo misturado com o creme, né? Aí imagina acabar a luz e você ficar com cheiro de ovo no cabelo, porque imagina nesse tempo ter que lavar o cabelo com água fria e o cabelo ficar mal lavado e ficar cheirando a ovo. Mas deu tudo certo, consegui tomar o banho e lavar o cabelo. Depois disso, eu fui secar esse cabelo e estudar idiomas antes de dormir. E assim encerrei o meu dia. Bom dia, hoje é sábado, dia 26 de julho. Estou indo na minha mãe para fazer a barba do meu padrasto e também para tomar o café da manhã com eles. Ela mandou mensagem ontem convidando. Disse que fez um bolo aí cá estou eu praticamente em jejum. Tomei um golinho de café para não sair totalmente em jejum. Minha mãe, cheguei aqui, encontrei essa criança aqui, sendo que o portão lá em cima está fechado, quer dizer que ele deve ter pulado de lá. Tudo bom? Deve ter pulado de lá para lá. Aqui, ó, tem um vácuo que se ele caísse, ele ia quebrar umas patinhas, não é? É ou não é? Mamãe vai entrar. Isso é muita saudade da sua mamãe, tá vendo como é que eu tenho sempre que fazer? É que são milhões de coisas que eu tenho que fazer aqui em casa, sabe? Ali eu vou ter que fechar ali, fazer um cercadinho, alguma coisa. Aqui impeça essa criança ninja, né? Porque ele só gosta de pular. Essa criança aqui, ó, ele gosta muito de pular. Não é de pular, filho? Porque ele é um canguru. Ele não é um cachorro. Olha a chuva de ontem. Para de subir em cima da sua mamãe. Ou Bora. 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 Bora, meu filho. Vamos subir. Ai, isso é difícil. Vamos lá. Vamos lá, menino. Vamos subir. Vambora, menino. Coisa. Maneira de pular em cima de mim.
tanta saudade. Mata-me de amor ou dá-me liberdade. Oi, gente. Há um frio de rachar, parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Eu falei por esses dias que eu andava meio esquisita, né? Esquisita. E quando eu fico esquisita, meu bem, é porque falta mais música, mais dança na minha vida. E por isso que eu tava dando umas puladinhas em casa, no meu quarto. A minha sala tá cheia de coisas que eu preciso de... Tá tudo entulhado lá, coisas que eu preciso consertar, material para consertar certas coisas, eu não tenho onde colocar, tá tudo lá na sala. Então eu tô sem espaço para poder dançar. E aí no meu espacinho do quarto mesmo, eu aproveitei para uma forma para mim, sabe, de jogar fora energia ruim e colocar energia boa para dentro. É isso, a música para mim é isso. E nos últimos dias eu tô assim com a minha amada música portuguesa. E cada dia é uma coisa, né? Tem dia que eu tô no samba, tem dia que eu tô na MPB, tem dia que eu tô na salsa, no merengue, na bachata, tem dia que eu tô no rock, tanto faz. O importante é colocar a energia ruim para fora, o cansaço, o desânimo e colocar para dentro energia boa. E eu tô mostrando aqui essas minhas prateleiras, porque eu já fiz essas prateleiras já faz algum tempo. E falta eu fazer a última prateleira lá do alto, que eu vivo prometendo que vou fazer, né? E acabo não conseguindo tempo para fazer. Isso é só para eu estar mostrando isso porque é o que eu vou fazer em breve, talvez amanhã ou talvez para os próximos dias. Era para fazer isso hoje, só que hoje o dia foi realmente assim muito agitado. Não deu para eu mexer praticamente em nada porque tinha muita coisa para fazer, mas já mostrando para vocês que essa é uma das próximas coisas que eu vou fazer aqui em casa. Essa prateleira lá do alto, ela tá praticamente só no forro PVC. Apesar de no último vlog eu ter mostrado uma prateleira assim, né, com forro PVC e bambu. Essa eu não quero que seja assim, eu quero que ela seja na madeirinha. Então, eu vou então desfazer essa que tá lá no alto. E vou fazer uma outra, e vou ter que pintar de rosa também, de rosa claro, para seguir todo esse ritmo, né? Essa atmosfera do quarto. Mas era para mostrar isso hoje, só que não deu. Quando eu fizer, eu mostro. Gente, tá uma bagunça. Mas é aquela bagunça que é para você desbagunçar. Só algumas coisas demoram, porque é muita coisa a ser feita e às vezes há uma sequência. Vou mostrar uma coisa atrás de você, atrás de mim, para vocês verem. Ó. Deu para ver? Esse buraco que tem aqui são as gavetas do guarda-roupa, né? Geralmente as gavetas das calcinhas, que alguns vlogs atrás eu venho mostrando que as gavetas estavam tudo meio emperrada. Eu tirei as gavetas tudo ali. Aí só que eu tô pensando em não colocar mais gavetas ali, em transformar esse móvel, em fazer outra coisa ali. Mas não vai ser agora, porque, gente, a minha vida é assim. Não dá para fazer tudo. Então, eu tenho que ir fazendo aquilo que é possível fazer. Eu mostrei agora há pouco nesse vlog que não deu tempo de eu fazer as prateleiras que estão aqui do meu lado. Que é aqui no quarto, nessas prateleiras da parede do quarto. A última, falta fazer a última prateleira. Por que que a última prateleira eu quero que seja de madeira? Porque eu quero depois poder parafusar. Penso que um bambu, a mesma coisa que eu vou fazer na prateleira que está lá na sala, que eu mostrei ontem, da prateleira que eu fiz ontem. Aí eu comentei que na prateleira que é de madeira, no caso lá é uma prateleira que é feita com porta de guarda-roupa, por ser madeira, eu quero poder aparafusar um bambu de um lado, um bambu de outro, um bambu pequeno de um lado e do outro, porque neste bambu eu vou passar um fio, uma corda, que seja, para eu poder passar uma cortininha, porque qual é a ideia? A ideia é que a gente deixar visível
apenas aquilo que a gente considera como decoração, aquilo que a gente quer olhar e quer ver, né? Como retratos, como livros, como objetos de decoração, mas às vezes, né, caixa que guarda coisas não precisa, né? Algumas coisas que são tralhas que a gente quer esconder, então eu vou tampar com uma cortininha. Então aqui, por isso que aqui, principalmente a última prateleira, ela precisa ser assim. Eu até podia fazer uma outra coisa. Eu não vou fazer não. Eu estava pensando em apenas trocar, pegar uma das prateleiras de madeira que estão embaixo e passar para cima e passar essa de... Talvez eu até faça isso, não sei. Depois eu vejo, amanhã eu vejo. O fato é que hoje... O intuito hoje era fazer isso, era trabalhar nessa prateleira lá de cima. E realmente, bicho, realmente hoje o tempo não deu pra nada. Hoje pela manhã eu saí, né? Falei que fui da minha mãe pra fazer a barba do meu padrasto. Essa semana eu consegui fazer a barba dele 2 vezes por semana. Ele é aquela pessoa que quando começa a crescer a barba, ela fica branca e fica parecendo como se tivesse uma caspa, sabe? Começa a sair umas casquinhas. Então, assim, fazendo 2 vezes por semana fica mais fácil, até pra ele, sabe? Né? Não cresce tanto, a barba muito branca já, né? Então fica mais fácil. Hoje eu geralmente eu faço a barba dele lá na varanda da minha mãe. Hoje estava um pouco de frio. Ele quis fazer lá dentro, lá no quarto. A minha mãe comprou uma máquina de lavar roupa recentemente, porque a dela estragou. Só que agora ela comprou uma de 18 quilos, porque aí dá pra lavar edredom, dá pra lavar um montão de coisa. Aí ontem, eu nem mostrei, mas ontem eu fui lá na casa dela. Primeiro ela tinha mandado mensagem pra mim pra eu trocar a torneira lá do tanque dela, que vai ser a torneira que vai pra máquina, né? Só que acabou que eu falei, primeiro deixa aí então, né, a caixa esvaziar que eu troco. Só que ela conseguiu trocar. Só que depois ela não estava conseguindo encaixar aquela mangueirinha. Não encaixava de jeito nenhum. E eu fui lá e realmente não estava encaixando. Mas aí quando eu fui ver a estria do negócio por dentro da mangueirinha, que não estava bom. E aí, assim, seria sacanagem, né? Você ficar esperando um tempão, compra uma coisa, você já fica ansiosa para o negócio chegar. Aí o negócio chega, está funcionando, aí depois você tem que ficar esperando simplesmente uma mangueirinha, né? Aí eu falei, não, dá para comprar outra e tal, é só comprar uma igual. Só que aí, será que a da máquina que tá com problema, será que dá nela? Vamos testar. E aí deu certinho, então já está funcionando, graças a Deus. Mas aí, meu bem, falando em máquina de lavar roupa, eu já falei aqui imensas vezes, né, que eu lavo roupa à mão há uns 10 anos. A última máquina de costura que eu tive... A última máquina de lavar roupa que eu tive, quem me deu foi meu amigo Munico, mas ela começou a estragar, ela estragou, pifou, tal. E aí depois eu nunca mais, apesar, assim, eu até tenho, por exemplo, tenho tanquinhos aqui que estão ali fora e tal, que eu nem joguei fora, pensando assim, quando eu consertar essa parte elétrica daqui de casa, que eu fiquei pensando, deve ser coisa da parte elétrica. Quando eu consertar, eu posso, quando consertar a parte elétrica, eu conserto dessas máquinas ou desses tanquinhos aqui, e aí até nem joguei fora as coisas que eu tinha, pensando assim, porque pode ter peça de um que serve para o outro e coisa e tal. E aí acabou que como, né, não consertei a parte elétrica daqui de casa ainda, eu fiquei esses anos todos, né, esses últimos tempos. Só teve essa interrupção de quando o Munico me deu essa máquina, mas em geral são uns 10 anos que eu lavo roupa à mão. E por mais que você pense assim, mas você é sozinha e tal, é fácil. Bicho, não é fácil porque eu tenho muita roupa. Tenho muita roupa mesmo. No inverno eu adoro vestir um monte de roupa. E aqui em casa, né, eu faço trabalhos que muita gente não faz, né? Tipo, capinar quintal,
coisas de obras, fazer um piso no chão, fazer os trem na parede, né? Então, assim, sujo roupa tal como um homem. Então, não é uma coisa fácil. Fora os cachorros, né? Faz um xixi na cama, por exemplo. Aí você tem que lavar os trem tudo sozinha e tal. Não é fácil, mas eu considero que há coisas ainda muito piores na vida. Então, nunca reclamei muito disso. E aí, eu comentei também, alguns tempos atrás, que um cliente meu, na verdade, que ele tem uma empresa, essas coisas de serviços elétricos, ele comentou comigo, eu fiquei com isso na minha cabeça, que ele falou que às vezes acontece também desses problemas elétricos serem porque o relógio é muito antigo e às vezes o negócio está mal parafusado ali e aí fica caindo energia. E eu comentando com ele que tem muito tempo que não cai energia aqui em casa, que o relógio não desarma aqui em casa e tal. E aí agora, eu falei também, comentei com vocês também que o meu primo me deu uma máquina de lavar esses últimos tempos e que eu falei então que eu ia testar então novamente eu até então não tinha nem pensado, falei, não, vou continuar lavando roupa à mão. Mas aí ele me deu essa máquina e falou assim, não, vamos fazer de tudo para que seja possível voltar a ter uma máquina de lavar roupa aqui em casa. Então, qual é a minha fé? A minha fé é que o problema maior, né, tenha sido isso mesmo que esse meu cliente falou do relógio, só que o meu relógio foi trocado, agora está um relógio novo ali. Então, talvez por isso que não esteja mais desarmando o relógio, igual antes, né, dando problema nas coisas. Não queima as coisas aqui em casa também. Nossa, tem muitos anos já que não queima, porque teve uma época aí, bicho, que queimava tudo, sabe? Parecia que eu tava no azar, sabe? Queimava tudo, já tem um tempo que não queima nada aqui em casa. Então, tô torcendo para que agora dê tudo certo. E aí, eu comentei também que meu primo, então, ele pegou, na verdade, quem ia me dar uma máquina de lavar era o meu compadre. Tudo aconteceu porque o chefe do meu primo, que eu já mostrei ele, né, que eu geralmente passo Natal, Ano Novo lá, ele que me deu agora esses meses atrás o computador também, porque computador de mesa, porque ele comprou um novo para ele. Ele tá trocando várias coisas na casa dele, então ele tá dando, né, para as pessoas mais próximas as coisas que ele tinha, como por exemplo o computador. Perguntou se eu queria o computador, então me deu o computador antigo dele. Aí tem algumas coisas que ele deu pro meu primo. Meu primo tá construindo uma kitnet aqui, então meu primo já tem geladeira, já tem fogão, umas coisas tudo que eram desse patrão nele, que agora, né, a cama também, já que ele fez uma renovação, trocou as coisas em casa. E aí a máquina de lavar dele, que era dele, foi pro meu compadre. Aí o meu compadre perguntou se eu queria a máquina de lavar dele. Eu, claro que eu quero. Não. Só que ele falou assim, só que ela não tá muito boa não, ela já é um pouco antiga, tipo, funciona. Mas assim, você vê pelo aspecto dela que ela não tá 100% ou não, mas pra mim o que importa, né, é funcional. Eu já falei sobre isso, né, que eu sou uma pessoa ótima pra ganhar as coisas. Eu até acho que às vezes a pessoa, eu, por exemplo, quando eu vou dar alguma coisa pra alguém, eu tenho essa dificuldade, sabe? Tem um pessoal que é meio metidinho, né? Se o negócio não for super mega novo e moderno, tem gente que não quer. Então, às vezes eu prefiro não dar pra pessoa não fazer pouco caso, sabe? Da coisa que você vai dar. Eu falando isso porque eu vejo muito, sabe? Um adolescente, por exemplo, se você for se por exemplo, for comprar um telefone novo pra mim, aí eu quiser dar o meu, não preciso de dois. Aí imagina, você tem um adolescente que em casa que não tem celular e você vai, vou dar o meu pra você. A pessoa às vezes reclama, sabe o que? Você vai me dando essa coisa velha aí, sabe? Tem gente que não tem essa humildade assim. Então eu sou muito boa pra ganhar as coisas porque eu tenho. E eu sou muito grata quando eu ganho as coisas. Só que aí ele já tinha falado, não estava tão bom, então não, mas não tem problema não. O importante pra mim é funcionar. Só que aí o meu primo tinha
uma máquina de costura. Tô toda hora falando de máquina de costura. O meu primo tinha uma máquina de lavar roupa, que inclusive está aqui na casa dele, que é se nessa rua, na outra rua. Tipo, uma rua paralela à minha, só que há uma outra rua no meio, entre a minha rua e a rua dele, tem uma rua paralela aqui no meio. E aí a máquina dele já tá aqui, porque vai pra kitnet que ele tá fazendo aqui, né? Que ele tá construindo aqui. Aí, só que ele decidiu comprar uma outra para ele, porque essa máquina dele é de 8 quilos e ele resolveu comprar uma de 13 quilos. Então, ele falou assim, mudei de ideia. Aí, falou assim, meu compadre não ia dar mais a máquina para mim. Que ele, não, eu vou te dar a minha, a que está aí. E o bom é que já está aí, então não ia precisar de pagar por carreto, tal, lá de Juiz de Fora para cá. Ela já está aqui, né? Na casa dele. Vou te dar a minha, porque a minha tá bem melhor e tal, porque então tá bom, tipo assim, claro, fiquei muito na vantagem, mas se ele fosse me dar outra, se não fosse essa, eu ia receber, né, se o meu compadre que fosse me dar, ia receber na mesma alegria. E aí eu comentei isso com a minha mãe, falei com a minha mãe porque minha mãe, quando estragou a dela, a da minha mãe era muito boa durante muito tempo. Ela comprou do senhorzinho, do ex-sogro da minha irmã, que morou lá na casa da minha mãe. Só que tem um detalhe, esse cara se suicidou lá na casa da minha mãe. Então, tem muita gente que tem até certos... Tem gente que morre de medo da casa da minha mãe, porque o homem, quando morou lá, ele se matou lá e coisa e tal. Aí... antes ela tinha comprado dele essa máquina, então assim, já tem um tempão que esse homem morreu e essa máquina já funciona desde esse tempo, sabe? Aí, só que essa máquina é muito boa. Aí minha mãe até pensou em consertar, só que o homenzinho que conserta até falou assim, que se for rolamento, o problema da máquina, nem vale a pena consertar, sabe? É uma coisa que gasta um dinheiro muito grande e depois pode voltar a estragar novamente. Mas antes de saber disso, a minha mãe tinha até falado assim que, né, que como ela sabe que eu não tenho máquina de lavar, que eu lavo roupa à mão há 10 anos, ela até tinha falado assim que, né, tipo, se eu me interessasse, né, se não ficasse caro, né, o conserto, ela ia até dar a máquina pra mim, né, consertar e dar a máquina pra mim. Por que nesses 10 anos eu não... Já que minha mãe mora também nessa mesma rua do meu primo. Tem a casa da minha mãe, depois tem a casa do meu primo. Ou seja, que é paralela aqui, só temos uma rua no meio. Por que eu não ia na minha mãe, por exemplo, lavar roupa? Gente, porque eu odeio sair de casa. E é chato, né, e tal. Eu acho assim, cada um que resolve os próprios problemas, né? Então, assim, quando era... Por exemplo, tô com muito edredom, teve altura que os cachorros estavam fazendo xixi na cama direto, sabe? Aí eu lavava lá na casa dela. Mas em geral, foi uma vez ou outra, sabe, que eu pedi isso. Em geral, eu não gosto de abusar, sabe? Bom, mas aí ela tinha falado, né, que ia dar essa máquina pra mim. Isso ela ainda não estava sabendo que o meu primo ia me dar, primeiro que era o meu compadre, que ia me dar a máquina. Eu até falei com ela, mas eu vou ganhar uma máquina e tal. Tipo, então, se for consertar, se vale a pena consertar, dá pra alguém, pra outra pessoa e tal. Só que aí depois esse homenzinho lá, o técnico, tinha falado que era capaz de nem compensar e tal, consertar essa máquina. Aí depois eu comentei pra ela, eu não vou ficar com a máquina do meu compadre não, porque meu primo que vai me dar a dele, que disse que a dele tá muito melhor e tal. Aí a máquina da minha irmã estragou. Aí minha mãe falou, aí a minha irmã pegou, mandou mensagem pra minha mãe, que mandou mensagem pra mim, pra perguntar, né, se o meu compadre então podia dar pra ela essa máquina que ele iria dar pra mim e tal. E aí eles estão se resolvendo lá para ela ir buscar. Então, assim, estamos todo mundo agora resolvendo questões de máquina de lavar. Aí, qual era a minha questão? Qual era o meu problema nesses últimos tempos? Né, ganhei a máquina. Meu primo veio na semana passada, me deixou a chave lá da casa dele
Primeiro porque ia vir gente aí para trazer material, né, da obra que ele tá fazendo. Como ele só vem para cá nas folgas dele no fim de semana, para eu poder lá abrir para ele. Inclusive a máquina dele que chegaria, né, ele ia me avisar quando chegasse para eu poder ir lá para abrir o portão, para os homens entrarem. Acabou que chegou, a máquina dele e da minha mãe chegaram no mesmo dia, só que não avisaram para ele, não estava na rota, não estava dizendo que estava aqui. Então, a sorte é que chegou lá, e aí o irmão dele estava lá, e aí pôde receber a máquina, tudo certo, né? Mas eu estava com a chave, inclusive, para poder pegar as coisas lá, e inclusive ele falou assim, não, porque aí quando você quiser vir buscar a sua máquina, você vem e pega. Só que eu estava com um problema de tipo assim, como é que eu vou fazer para trazer essa, apesar de ser só uma rua no meio, sabe, não ser tão longe, é ali a casa dele, eu tava com esse problema de como trazer essa máquina aqui para casa. Qual o problema? O problema é que eu moro no interior do interior do interior, né? Então, assim, na cidade é mais fácil você marcar um carreto. Aqui, se eu fosse marcar um carreto, eu teria que trazer um carreto lá da cidade para vir aqui, para vir numa rua, fazer assim e vir assim. Ele ia me cobrar, possivelmente, o mesmo preço, como se estivesse vindo lá, como se eu estivesse indo buscar uma coisa lá no centro da cidade, quando na verdade é uma rua ali, sabe? Então, assim, não valia a pena. E a maioria das pessoas tem carro, não pode deitar a máquina, né, de lavar. Meu compadre que falou, porque prejudica não sei lá o que lá na máquina, que ela deixa de funcionar, dá problema na máquina, não pode deitar a máquina. Tem que trazer ela em pé. Eu pensei em trazer um carrinho de mão, mas não pode deitar. Aí eu pensei em pagar alguém do bairro, sabe, para me ajudar a trazê-la para cá. Só que o problema de pagar alguém do bairro para me ajudar a trazer, não é nem a pessoa trazer sozinha, não, era para me ajudar a carregar, que é daquela rua ali até aqui. O problema é meus cachorros. De onde que eu vou enfiar? O problema é assim, posso prender o cachorro, claro que eu posso prender o cachorro rapidinho para poder passar com a pessoa. Mas se o cachorro se solta de uma hora para outra, porque eu conheço meus cachorros, são tudo ninja, se acontece alguma coisa, sabe? Então eu tava nesse dilema. Meu outro dilema é onde colocar essa máquina, porque na parte de trás ali, que era o lugar certo onde eu ia colocar, porque aí seria perto do tanque, o telhado lá tá todo quebrado, né? Então eu tinha que fazer as coisas ali e eu ainda não fiz, não tive tempo de... Eu vou trocar aquele telhado. Sozinha? Vou trocar. Mas ainda não tive tempo de fazer isso. Estou fazendo outras coisas. Por que eu estou fazendo essas coisas? Por exemplo, por que agora eu falei que eu quero fazer essa prateleira que está aqui, essa do alto, sendo que há coisas mais importantes lá atrás para fazer? Por quê? Porque está ali naquela sala ali, está esse material, estão essas madeirinhas que eu vou usar para fazer essa prateleira, estão tudo ali. Eu preciso tirar as coisas do meio do caminho, sabe? Porque começa a dar angústia, sabe? Você ficar vendo coisas no meio do caminho. Tem que tirar, você conseguir caminhar pela casa normalmente, ter uma vida normal. Eu tenho saco de cimento de um lado, eu tenho argamassa de outro. Então eu não tô com uma vida normal, eu tô com uma vida... Tem as coisas da vida normal, mas coisas de obras no meio do caminho. É muito chato. Então, então, como eu estava dizendo, eu preciso, para ir lá para trás, que é onde que essa máquina tem que ficar em definitivo, eu primeiro tenho que consertar o telhado. E aí, para piorar, ontem choveu. Bom, mas aí hoje, então, eu fui lá no... Depois, o meu primo e o meu compadre vieram aí hoje. Aí eu fui lá para dar um oi para eles estavam indo no mercado, eu também tinha que ir no mercado, fiz compras. Aí o meu compadre falou assim, se você quiser eu levo contigo. Eu falei assim, beleza, porque, né, com o meu compadre, meus cachorros não vão querer, ele não tem medo de cachorros, coisas assim, né. A Pandora, por exemplo, ela até late um pouquinho e tal, estranha um pouquinho, passou um tempo, ela já fica com amizade com eles, com ele e com o meu primo, né.
Aí eu falei assim, não, então vai ser ótimo, porque aí não vai ter esse problema, né? Tipo de outra pessoa vir, tem um problema dos cachorros. Aí eu peguei, tô fazendo carinho na criança aqui. Aí eu fui no mercado, voltei, aí vim aqui pra casa, tinha um montão de coisa pra resolver aqui. Aí voltei lá de novo, aí eles estavam até usando a máquina dele porque lá na casa do meu outro primo, lá tem tanquinho, né? Então tava utilizando essa máquina para poder centrifugar, porque a nova, né, que chegou do meu primo, ainda não tinha sido instalada, estava fechada ainda no isopor e tudo. Aí acabou de bater a roupa, ele falou assim, não, agora a gente leva lá. E aí eu tentei pegar a máquina, mas eu só conseguia dar 2, 3 passos. Ele conseguia dar 10 passos com a máquina. Eu só conseguia dar 2, 3 passos com a máquina. Eu falei assim, não, a gente vai ter que ir parando, né? Ir parando, que a máquina é pesada. Mas aí o eletricista que está fazendo a eletricidade lá da casa do meu primo se ofereceu de trazer. Aí só os homens trouxeram. Aí eu fiquei só de boa, abrindo o portão. É tão raro, gente. É até inédito isso, sabe? Quando eu não tenho não tenho que fazer nada, sabe? Aí cheguei aqui, prendi a Pandora e o Biade, né? Que ficam soltos lá no quintal. Prendi, eu falei, rapidinho, vou prender vocês. Aí, enfim, eu agora tenho máquina de lavar roupa. Aí, como é que eu fiz, já que não deu pra colocar lá atrás, já que ainda o telhado ainda não tá feito? Coloquei na varanda aqui da frente, onde dormem a Pandora e o Biade. Mas aí eu não tenho um tanque, por exemplo, para onde jogar água. Eu não tenho como ligar a água. Então, assim, eu enchi no balde e esvaziei bem manualmente mesmo. Mas vai ser provisório, então. Mas o importante é que a máquina já tá aqui, né? Vai ser provisório enquanto eu não arrumo a varanda lá atrás. Mas, baby, hoje eu já lavei roupa. Peguei o mais difícil, peguei as roupas brancas pra poder testar, pra ver se tava funcionando, tá tudo ok. Não caiu energia hora nenhuma. Liguei aqui na cozinha, tive que colocar uma extensão, porque eu não tenho lugar, não tem tomada na varanda nem nada. Mas oficialmente hoje eu lavei roupa na máquina, então, ou seja, não lavei, quem lavou foi a máquina. Então essa é a novidade de hoje. Daí o vídeo de hoje foi só mesmo para contar essa novidade, que agora eu tenho máquina de lavar. E que está funcionando, que já lavei roupa, amanhã eu devo lavar mais, né? E falei dos móveis que eu vou reformar em breve, porque aí quando eu for fazendo as coisas, vocês já sabem, eu já dei uma ideia inicial, já dei uma introdução daquilo que eu vou fazer. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.